Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Aqui hoje eu vou fazer no passo a passo uma redação do zero. Redação que está 100% de acordo com o perfil da sua banca, um tema escolhido a dedo, um tema que vem sendo objeto de muitas discussões na sociedade e que com certeza é objeto sim de discussões e pode ser cobrado na sua redação, como já foi em outros concursos, tá? Então é o perfil da sua banca cobrar esse tipo de tema que envolve questões relacionadas ao mundo do trabalho, que envolve questões éticas, questões relacionadas à tecnologia, à saúde mental dos indivíduos, enfim. Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar aqui no passo a passo. Já vou colocar aqui na tela o tema. O tema é a uberização das relações de trabalho entre a modernidade e a precarização do trabalhador. Não tenha dúvida, esse tipo de tema é o perfil da sua banca, tá? Gente, vou resumir aqui em poucas palavras. O que é a uberização do trabalho, das relações de trabalho? A gente pode pensar na uberização, que é um nome que tem relação com o conceito com o aplicativo Uber, né? Porque o aplicativo Uber foi o primeiro aplicativo de transporte ah, que entrou nessa nova onda tecnológica, né? Que tem muito a ver com a não existência de uma relação de trabalho, de uma relação de emprego entre um trabalhador e o empregador, entre o empregado e o empregador, com aquelas características tradicionais que se travam numa relação de emprego, que é, por exemplo, você ter um salário mínimo fixo, você ter FGTS, você ter seguro-desemprego, você ter férias, 13º, aquelas garantias que são inerentes às relações de trabalho e à dignidade da pessoa humana, que são direitos constitucionais, direitos sociais do trabalhador. O que a uberização provoca? Ela provoca uma ruptura nessas relações de hierarquia, nessas relações que garantem direitos sociais aos indivíduos. Pressupõe-se que o indivíduo tem total liberdade para trabalhar a hora que quer, porque ele tem um aplicativo, não é empregado daquela empresa, mas ele tem um trabalho. Mas ele não tem hora de trabalho, ele não tem garantia de estabilidade no emprego, ele não tem direitos sociais que ele teria se tivesse uma carteira assinada. Então ele tem a crença de que é livre, ele tem a crença de que tem liberdade, ele pode produzir o quanto ele quiser, o quanto que ele puder. A questão é, essa relação que se trava entre os aplicativos de entrega, então o cara tem uma motinha lá e vai fazer entrega e ganha lá R$ 2 por entrega, enquanto o patrão ganha 6. Você entrega 10, o entregador ganha 2, o patrão ganha 8. Há uma assimetria ou não há? Quem que sai ganhando nessa relação? O trabalhador, que está se escravizando para trabalhar, ou é o dono do aplicativo que está utilizando, claro, certo? É um direito da pessoa de explorar essa atividade, mas há, de fato, discussões filosóficas teóricas. E a questão é, existem pessoas que acreditam que essa modalidade de trabalho, conhecida como uberização, é bacana, porque dá liberdade para que a pessoa trabalhe a hora que quiser, produz o tanto que quiser, ou seja, a meritocracia, você ganha tanto quanto você produz. E outras pessoas que pensam que não, isso é uma forma de você explorar diretamente, de escravizar as pessoas. E acha que tem liberdade, no fim das contas ela não tem liberdade nenhuma. Está refém daquele sistema. Então tem dois posicionamentos diferentes que podem ser aventados na redação e você tem que se posicionar. O meu posicionamento aqui, que eu vou tomar como base para escrever a redação, porque eu preciso tomar uma postura, eu preciso me posicionar, eu preciso ter uma tese clara, é de que as relações travadas no contexto da uberização são prejudiciais ao trabalhador. Essa é a minha posição. A sua posição pode ser diferente, e é isso que você vai fazer na redação, vai defender o seu ponto de vista. Tá, eu vou defender o meu ponto de vista aqui, vou fazer uma redação do zero aqui, vou escrever, para que vocês possam entender a minha lógica de pensamento. Olha só, qual que é a primeira parte de uma redação? E claro, eu explico como fazer a redação do passo a passo lá no meu curso, né? Se você quiser, inclusive, conhecer os meus planos de correção, de teoria, redação, www.minhadiscursiva.com, tem lá todos os planos. Então, eu começo fazendo uma introdução, tá? Eu vou fazer aqui uma breve contextualização, que eu acho importante fazer isso numa introdução, para criar um ambiente bacana para argumentação. Vou criar aqui uma breve contextualização
para vocês observarem. Vocês podem até copiarem, começar a copiar essa redação aí na folha de vocês, né? Recomendo que escreva com letra pequena, não exagera na letra. Tem gente que fala, professor, mas eu coloquei aqui, não coube 30 linhas. Aí vai olhar a redação do cara, a letra é enorme. Realmente não tem como caber. Então escreve com a letra pequena, você vai ver que vai dar certo. Então vamos lá. A era da transformação digital deixou digital, né? Não repare, gente, esse teclado às vezes ele dá uma bugada aqui, eu acabo confundindo algumas letras, mas eu vou voltar aqui no texto sempre para ver se ficou algum erro. Então não se desesperem se vocês observarem um erro, eu não consertei na hora. A era da transformação digital deixou muitos processos mais dinâmicos. Inclusive, tem uma questão também muito importante, até nessa mesma lógica desse tema aqui, que é a inteligência artificial, né? Inclusive já foi tema de prova. Quanto que a inteligência artificial pode comprometer as relações de trabalho? Quanto que a inteligência artificial é boa para a sociedade e quanto que ela é ruim? É uma outra questão que está dentro dessa lógica das profundas transformações tecnológicas que vieram à tona nos últimos 10, 15 anos, tá? Então, a tecnologia avança e, consequentemente, há transformações no mundo do trabalho, no meio ambiente, nas relações sociais, nos relacionamentos. Então, pensa sempre que a tecnologia é, sim, um fator preponderante na transformação de várias outras relações, tá? Vamos lá. A era da transformação digital deixou muitos processos mais dinâmicos. Ponto, né? Um forte exemplo. Tá? Um exemplo dessa realidade ocorreu nas relações trabalhistas, com a denominada uberização. Um novo modelo no qual o profissional presta serviço conforme a demanda que haja no empregatício. Então veja, eu estou fazendo aqui uma breve contextualização, né? Breve contextualização. Ele, são para ficar claro. Aí você percebe aqui que, ó, o tema é, né, a uberização das relações de trabalho entre a modernidade e a precarização. Ó, eu coloquei aqui, ó, eu coloquei uma palavra-chave, você percebe que eu estou retomando palavra-chave, ó, tema, tá? Ok, agora eu vou trazer a minha tese. Então, depois da breve contextualização, repito, não faça esse julgamento precipitado. Mas não cabe em 30 linhas. Cara, foca no conteúdo, foca na lógica da redação. Para de focar em coisas que não acrescentam na sua vida. O que vai acrescentar na sua vida? O conteúdo. Tá? Vamos lá. Embora possa trazer modernidade, na prática ocorre a precarização do trabalhador. Veja que aqui é a minha tese, eu estou afirmando o que eu penso sobre o tema. Porque a banca traz um tema que deixa duas possibilidades em aberto. E aí? É modernidade ou é precarização? Eu falei, ó, embora traga modernidade, na prática ocorre a precarização, ou seja, é a minha posição. Tomei partido, tomei posicionamento. Né? Vou explicar por quê. Né? Pois este
nem me estender muito, né? Já me posicionei. Tá? Embora possa trazer modernidade, na prática ocorre a precarização do trabalhador. Desse modo, agora eu vou trazer os meus argumentos. Eu tô aqui a minha tese, que está em preto. Vou trazer os dois argumentos que sustentam a minha tese. Desse modo, é essencial discutir o impacto do desemprego e os efeitos da expansão do trabalho formal. Então veja, só posicionando melhor aqui a questão, né? Eu trouxe aqui, ó, uma breve contextualização do Tem Vermelho. Agora eu trago aqui a minha tese, ou seja, o meu posicionamento de que a uberização causa precarização nas relações de trabalho, tá? Aqui, ó, desse modo, é essencial discutir o impacto do desemprego, tá? Então, melhor, o impacto do desemprego como causa, né? Motivo. Não, deixa eu melhorar isso aqui, ó. É essencial discutir o impacto, o aumento, né? O aumento do desemprego como raiz da uberização. Raiz. Ó, impacto do desemprego como raiz desse problema. O argumento 1, ó. O aumento do desemprego como raiz desse problema. Então, eu vou desenvolver isso no parágrafo primeiro, desenvolvimento, né? Vou dizer o seguinte, olha, foi em virtude do desemprego, do aumento do desemprego, não só no Brasil, mas no mundo, né? Houve uma onda de desemprego, de desamparo, e surge a uberização. E vou falar no desenvolvimento 2 dos efeitos da expansão do trabalho informal causado pela uberização. A gente fala assim, diminuiu o desemprego no Brasil, mas você vai ver, o que diminuiu foi o desemprego total. Tem muita gente trabalhando, mas trabalhando em funções informais. O que tem de Uber trabalhando aí, né, em condições precárias, tem que trabalhar 12, 13, 15 horas por dia para faturar o mínimo para sobreviver. Eu não considero isso um emprego, eu considero um subemprego, né, exploratório, né, muito exploratório. Então é isso que eu vou abordar aqui. Essa aqui é a minha introdução. Agora eu vou partir para o desenvolvimento 1, tá? Vamos lá. Em primeiro plano, eu vou fazer o tópico frasal, né? É preciso. O que é o tópico frasal? Retomada do aspecto do argumento 1. É preciso destacar que a alta do desemprego, a alta mundial, né? Vou botar a alta mundial do desemprego, causou a disseminação desse modelo de trabalho. Então, estou dizendo o seguinte, ó, eu antecipei na introdução. Olha, a uberização ela só é possível num ambiente, no contexto internacional, nacional, de alto desemprego. Porque se eu tenho muito desempregados, é natural que eles busquem alternativas viáveis. Né? Ou acabem até aceitando as relações de trabalho informais, como é a uberização. O cara que pega uma motinha lá, tem que entregar 50, 60, fazer 50 entregas por dia, sair louco na rua correndo o risco de sofrer um acidente para conseguir entregar a tempo.
ser humilhado por pessoas que às vezes não quer descer no prédio para poder pegar comida. Enfim, tem várias coisas que acontecem no dia a dia. O cara tem que fazer 20, 30 corridas por dia, favela, sofrendo assalto, roubo, para poder ganhar o mínimo sem ter garantia nenhuma de amparo. Tudo isso está relacionado com a alto desemprego. Beleza. Agora vamos fazer aqui uma breve explicação do que eu acabei de falar. Ó. Isso implica afirmar que o objetivo da uberização não foi o de trazer melhorias para os trabalhadores, mas sim de potencializar os lucros das empresas a partir do cenário caótico da economia que o mundo encontra. Perceba que aqui já tenho um viés argumentativo. Ó. Eu acabei de falar, ó, isso implica afirmar que o objetivo da uberização não foi trazer melhorias para os trabalhadores, mas sim de potencializar os lucros das empresas a partir do cenário, né? Vou melhorar isso aqui, ó. Que se beneficiam, né? Que se beneficiam. Veja, o que eu acabei de falar está ou não está em linha com a minha tese de que a uberização causa mais prejuízo do que benefício ao trabalhador? Sim, acabei de dizer, ó. E redação é isso, gente, é não ter medo de emitir sua opinião. O corretor, ele não quer saber o seu posicionamento político, não. Ele não vai te julgar, mas se eu disser, se eu me posicionar dessa forma, não vai achar bom ou vai achar ruim. Ah, o corretor é de esquerda, então não posso me posicionar lá do oposto. Não existe isso. É sua opinião. Se ela não ofende direitos humanos, se ela não atenta à dignidade humana, é sua opinião. Você pode defendê-la, tem que defendê-la, desde que seja justificada. E aqui, né, em que está em azul aqui, eu acabei de reforçar o meu argumento. Que a uberização só é possível no ambiente de alto desemprego, que essas empresas que explodiram no mundo, no Brasil principalmente, elas se aproveitam, se beneficiam nesse ambiente de desamparo social e econômico. Tá? Reforçando a minha tese. Bom, então vamos continuar aqui. Eu vou fazer agora, continuando aqui a argumentação. Vou trazer um repertório, né, para reforçar o que eu acabei de falar. Então, a minha opinião, mas a minha opinião agora é embasada em argumentos, em repertório, em informações extramuros, informações que ultrapassam o argumento de senso comum. E só a minha opinião não vale, eu preciso comprovar minha opinião, né? Assim, ó, assim, com o avanço das plataformas tecnológicas que oferecem tais subempregos, é, a questão que eu vou trazer aqui é o seguinte, ó. Vou trazer o seguinte pensamento. O IBGE afirmou, inclusive, que houve uma baixa no desemprego no Brasil em 2022, mas essa baixa se deve à informalidade. Então, muita gente começou a trabalhar, ficar economicamente ativo
em virtude do exercício de atividades informais, como é o caso da uberização, né? Entregador, Uber, tal, 99. Então, puxou para baixo a taxa de desemprego. Mas veja, essa baixa da taxa de desemprego aqui não é crítica nenhuma ao governo, é um dado oficial. Ela não necessariamente reproduz a ideia de pessoas trabalhando de forma digna. Tá? Então, essa crítica que eu quero fazer aqui agora. Segundo o IBGE, essa baixa no desemprego não se deve necessariamente ao aumento de emprego formal, mas também emprego informal. Bom, vamos lá. Assim, com o avanço das plataformas tecnológicas que oferecem tais subempregos, os índices de informalidade viram assustadoramente, conforme, conforme pesquisa econômica divulgada pelo IBGE. Professor, mas eu só tinha que colocar Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Gente, para com isso, né? Tem que evoluir. Brincadeira. Tá todo mundo evoluindo, eu tô evoluindo junto com vocês. Mas é que assim, ó, o que eu penso? Se você. Cara, você tem 30 linhas apenas. Imagina o seguinte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se todo corretor sabe o que significa IBGE. Aqui o que está em jogo não é se você sabe dizer a nomenclatura do órgão, tá? É se o contexto está favorável para você citar aquilo ali. É se o repertório está adequado ao contexto. Então, a última coisa, eu posso falar com certeza, a última coisa que o examinador vai apontar é um erro pelo fato de você não ter trazido o nome completo do órgão. Porque se são órgãos conhecidos, instituições conhecidas como IPEA, IBGE, enfim, o examinador não vai te penalizar porque você não colocou o nome completo. Se preocupe com outras coisas na sua redação, outras coisas mais importantes do que isso, tá bom? Eu sempre tô falando isso aqui, é importante falar isso agora, porque eu sei que vai ter gente que vai comentar no vídeo, ah, mas tá errado. Gente, se preocupa com o todo, se preocupa com o geral, se preocupa com o que é mais importante na sua redação, tá bom? Vai por mim. Então, vamos lá. Então, assim, com o avanço das plataformas tecnológicas que oferecem tais subempregos, os índices de formalidade subiram assustadoramente, conforme pesquisa econômica divulgada pelo IBGE em 2022. Agora eu vou fazer aqui uma retomada crítica, né, que é o fechamento do parágrafo, reforçando ainda mais o argumento. Nesse viés, o novo cenário trabalhista dos aplicativos é um método paliativo, ou seja, um método que não resolve o problema, né? Pois reduz reduz a vulnerabilidade econômica da população. Então, beleza. O cara tá desempregado, começa a trabalhar na Uber, por exemplo, fazendo corrida ou entrega. Então, parcialmente tá, né? Já não tá tão ruim como se estivesse desempregado. Porém, por outro lado, né, ó, mas ainda deixa os indivíduos sem acesso aos seus direitos mais fundamentais. Ok. Deixa eu ler de novo o parágrafo para ver se ficou ok.
Só reforçar aqui, essa parte aqui é uma aprovação. Assim, com o avanço das plataformas tecnológicas que oferecem tais subempregos, os índices de informalidade subiram assustadoramente, conforme a pesquisa econômica divulgada pelo IBGE em 2020. Nesse viés, o novo cenário trabalhista dos aplicativos, né, é um método paliativo, pois reduz a vulnerabilidade econômica da população, mas ainda deixa os sem acesso aos seus direitos mais fundamentais. Para parágrafo segundo de desenvolvimento. Nesse segundo parágrafo, eu vou desenvolver o argumento 2. Lembra que eu falei lá, ó, argumento 2, ó, efeitos da expansão do trabalho informal. Tá? Efeitos da expansão do trabalho informal. É sobre isso que eu vou falar agora no desenvolvimento 2. Tá. Ó. Claro que na redação você não vai saltar a linha, né? Entre um parágrafo e outro. Tô botando aqui espaço para ficar mais organizado. Ó, deixa eu organizar aqui. Ademais, convém destacar as fragilidades às quais o trabalhador é submetido ao aderir a esse tipo de trabalho formal. Vou discutir isso aqui agora. O que eu fiz aqui foi o tópico frasal, a primeira parte de um parágrafo de desenvolvimento argumentativo. Nesse contexto, a ausência de vínculo empregatício provoca uma série de prejuízos ao profissional, como a precificação unilateral do serviço. Veja só, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que esse tipo de relação informal que se estabelece entre um indivíduo e um aplicativo de transporte, por exemplo, quem determina o valor que você vai ganhar é o aplicativo. Você não tem direito de discutir as cláusulas, você não tem direito de, ó, vamos entrar num acordo aqui, não é melhor essa taxa aqui, vamos diminuir a taxa. Você não tem liberdade de opinar, é unilateral. Quem precifica o valor que você vai ganhar, a porcentagem, é o aplicativo. E geralmente quem ganha mais é o aplicativo. Mais que o carro seja seu, o combustível seja você esteja pagando, todo o tempo, a maior parte, a maior fatia não é sua, é do aplicativo. Então quem precifica isso é o aplicativo. Estou dizendo aqui que isso é um efeito colateral do trabalho informal uberizado. Tá? É isso que eu estou falando aqui, tá bom? Fica claro para vocês. Aí eu vou dizer aqui ainda mais, ó. É nesse contexto, a ausência de vínculo empregatício provoca uma série de prejuízos ao profissional, como a precificação unilateral do serviço. Ó, o que, eu vou explicar ainda mais, ó, explicar por que isso é ruim, o que pode gerar jornadas exaustivas para que se consiga ciente, consiga ganhos, né?
ganhos para sobreviver. Então, o cara tem que trabalhar 15 horas por dia para conseguir ganhar ali R$ 400 por dia. R$ 300 por dia, claro. Desses 300 ali, 100, R$ 150 no mínimo para combustível. Então, tem a manutenção também, enfim. No fim das contas, ele vai ficar com R$ 100 ali, R$ 120, tendo que trabalhar 15 horas por dia para conseguir isso. Então, realmente é um efeito colateral, sim, desse trabalho informal uberizado, né? Do que eu acabei de falar. Fragilidades, né? Nesse contexto, a ausência de vínculo empregatício provoca uma série de prejuízos ao profissional. Especificação geral do serviço que pode gerar jornadas. Agora, desse modo, essa perspectiva assimétrica evidencia claramente a precarização do trabalhador a partir do modelo de uberização. Já que o polo mais fraco da relação se submete passivamente às condições do proprietário do aplicativo que resulta em retrocesso das conquistas sociais historicamente conhecidas. Ver se eu não estou viajando demais, vou colocar aqui. Então, novamente, eu estou reforçando o meu ponto de vista. É por isso que eu falo, o texto argumentativo tem que ser crítico. Você ficar só na onda de citar dados, citar repertório. Tem que citar repertório? Tem, importante. Mas o repertório sozinho não ganha jogo. Ó, aqui eu tô sendo extremamente crítico, ó. Ó, ademais, convém destacar as fragilidades às quais o trabalhador é submetido ao aderir a esse tipo de trabalho informal. No contexto, a ausência de vínculo empregatício provoca uma série de prejuízos ao profissional, como a precificação unilateral de serviço, o que pode gerar, né, jornadas exaustivas para que se consiga ganhos suficientes para sobreviver. Desse modo, essa perspectiva assimétrica evidencia claramente a precarização do trabalhador a partir do modelo de uberização, já que o polo mais fraco da relação se submete passivamente às condições do proprietário dos aplicativos, o que resulta em retrocesso das conquistas sociais historicamente reconhecidas. Beleza. Agora a conclusão, fazer uma conclusão simples, né? Lembrando que os públicos não se exigem não se exigem proposta de intervenção, a não ser que a banca traga isso claramente no edital ou até no comando da prova. Não se exige, tá? Proposta de intervenção não é igual ao Enem, tá bom? Fique tranquilo. Mas vamos lá. Continuando aqui, ó. Conclusão agora. Basta eu retomar meus argumentos, né?
trazer um breve prognóstico. Assim, é inegável que as vantagens oferecidas pela modernidade as relações laborais, quando eu falo laborais, estou falando trabalho, né? Não superam, eu estou retomando a minha tese, meus argumentos, né? Não superam os malefícios advindos. Foi isso que eu falei na introdução, né? Tomando meu pensamento nuclear, advindos da uberização do trabalho. Portanto, o avanço desse sistema não significará não se traduz em ganhos coletivos para a sociedade. Simples. Cara, conclusão de concurso público tem que ser simples. Foco, claro, tem que ter conclusão, mas o foco de uma conclusão de concurso público é o desenvolvimento. Claro, tá tudo conectado? Tá tudo conectado. Mas as pessoas estão tão acostumadas a ler modelo de redação nota Enem, elas acabam achando que tem que ser igual ao Enem. Não tem que ser igual ao Enem. Tem que ser um texto com unidade lógica, com progressividade de ideias, coesão, com coerência, com uma boa argumentação, com os elementos bem conectados. Isso sim é o que vale numa pública, tá? E aqui eu estou trazendo uma redação muito argumentativa, que do começo ao fim tem a defesa de um ponto de vista, com reforço de argumentos, reforço de ideias. Então, uma banca 100%, uma redação 100% de acordo. Tanto o tema está de acordo com o perfil da sua banca, quanto o tipo de argumentação também está de acordo com a sua banca. Então, se você gostou, comenta aí. Eu também aceito críticas. Se você não gostou muito, tem algum ponto que você não curtiu, você acha que está errado, pode comentar, que é um espaço muito democrático. Eu aceito sim a crítica. Se você quer também aí outros temas comentados, você dá uma ideia de tema aí, a pessoa fala sobre tema tal, faz um modelo de redação sobre o tema tal, manda aí no comentário, eu vou gostar muito de saber, beleza? Então, pessoal, é isso aí, muito obrigado. Vou rodar aqui de novo para você salvar aí, né? Tá? 20. É isso aí, pessoal. Quer saber mais sobre o nosso curso? Nosso site aqui em cima, minhaexclusivo.com, tem os módulos disponíveis atualmente, beleza? Vamos que vamos, um abraço, valeu!